Se não por de trás, por da frente. E é muito bom estar aqui mais uma vez, mais um ano. Eu não sei qual é a sua expectativa para esse ano, eu não sei se você simplesmente acordou e fala, vamos continuar a vida, né? Como eu disse no último culto, é mais ou menos isso. Mas a nossa motivação, ela tem que ser diferente, amém? Então, que a gente possa se incentivar aí, amém? É importante um ajudar o outro nessa caminhada e saber que Deus tem grandes coisas para fazer, certo? Nós queremos iniciar dando boas-vindas, né? Você quer apresentar, Naquan? A sobrinha da Naquan veio, Natália. Então, nós falamos para ela uma vez bem-vinda. Então, cumprimenta aí você que está perto, né? Dá um abraço. Faz muito tempo que ela veio, então, bem-vinda. Mary, welcome to Brazil. God bless you. Bem-vinda, Mary. Para você que veio pela primeira vez e para alguns irmãos aí que estão estranhando esse momento, nós temos a proposta nesse ano de pelo menos uma vez por mês ter um louvor mais congregacional, né? Não foi falta de músico, nós temos aqui, ó, Boaz, Amós, Cate, Bruno, tem tanta gente aqui que poderia tocar, né? E o Jonathan. Então nós não estamos com falta de músico, mas nós queremos talvez trazer essa série de músicas mais congregacionais mesmo, onde você não é levado por a emoção da música somente, né? Tipo, a bateria vai te puxando para você ficar lá todo animado, né? A guitarra tal. Não, nós queremos entrar na presença de Deus, independente se vai ser com xilofone, com teclado, com harpa, o que for, né? Então, assim, é um teste. E aí nós vamos fazer um laboratório esse semestre, ou esse ano, tá? Então, se prepare, pelo menos uma vez por mês, nós vamos ter essas músicas mais antigas, né? O Pedrão lembrou da infância dele, assim, a época que ele era jovem, indo para a igreja. Eu ia falar, né, não tinha nem barba, mas até hoje não tem. eu, pelo menos, tem músicas que eu não conheço, né? Porque quando eu fui fazer parte da igreja, eu já estava nos meus 18, 19 anos. Então vai ser um prazer conhecer novos cânticos, novos hinos. E espero que o nosso coração busque essa intimidade com Deus, né? Então a proposta é essa. E também é um desafio, né, para nós que estamos acostumados já com um estilo de adoração. Então a gente não quer ficar travado dependendo somente da tecnologia ou dos recursos que nós temos. Se só tiver voz, acabou a luz, nós vamos louvar com todo o coração. Amém? Então, estejam preparados para isso. No final do culto, eu vou falar, nós temos vários avisos. Eu já peço perdão porque tem alguns errinhos aí no boletim, mas eu vou corrigir. Mas eu quero focar na mensagem que tem tudo a ver com o que nós precisamos ouvir para esse ano. O que é o mais importante para se buscar nesse ano? E por que o tema é esse? Porque nós começamos o ano fazendo metas. Aquela velha meta, eu vou me emagrecer, né, Watia? O Watia conseguiu, eu até hoje não consegui. Vamos emagrecer, vamos aumentar o salário, vamos conquistar coisas, vamos, sei lá, viajar para fora do país, vamos arrumar o quarto, arrumar a cama todo dia, escovar os dentes todo dia. Cada um vai fazendo a sua meta, né? Misericórdia, irmão, se essa é a sua meta, espero que você seja disciplinado nesse ano. Mas o fato é que quando vira o ano, a gente vem com várias expectativas, né? A gente começa a traçar os nossos planos, a gente escreve ali uma cartinha que só vai abrir no final do ano. Eu não sei vocês, eu sempre esqueço tudo que eu escrevi. Ah, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu fiz. Esse ano eu não fiz, mas ao mesmo tempo eu não estou desconectado dessa realidade de saber o que eu quero para esse ano. Eu tenho alguns focos, tenho algumas metas, está diante de Deus, não sei se eu vou conseguir cumprir tudo, mas todos nós temos esse movimento, querendo ou não, de se propor a alcançar algo. Mas, obviamente, como a Alice disse, né, no começo, nós não estamos aqui para mais um culto, para mais um dia na presença de Deus, para mais um dia ouvindo a palavra. E, sinceramente, irmãos, o Evangelho sempre vai falar de Jesus. Então, se você procura uma mensagem nova que te empolgue, a mensagem é Jesus.
Não tem como mudar essa mensagem. Se mudarem a mensagem, você foge, porque a mensagem do Evangelho é Cristo. Então eu já estou dando spoiler. A resposta para essa pergunta está na presença de Jesus. Mas isso a gente sabe. O problema é que nós sabemos, mas não trazemos isso como uma implicação real para a nossa vida. E eu queria abrir essa pregação com um versículo que é muito legal, e ele define para nós o que é a coisa mais importante da nossa vida. E assim, está lá em João 17:3. Eu não tenho ele escrito aqui, mas você pode abrir na sua Bíblia. Eu vou ler aqui em breve. Eu só estou fazendo como é que fala? Uma dramatização. E eu fico pensando assim, o que nós fazemos aqui como igreja? O que nos traz à casa de Deus toda semana? O que nos faz ler a Bíblia? O que nos faz ter vontade, mesmo que a gente não consiga, levar o Evangelho para alguém? O que faz algumas pessoas saírem desse país e irem para uma região inóspita, tipo Nepal, né, igual o Felipe Empick, está lá pregando o Evangelho, ou então vai para o meio dos budistas, para o meio dos caras lá do Islã. O que faz uma pessoa ter essa atitude? O que nos faz afirmar, eu sou um cristão, isso com convicção? E é aquilo que o Jesus já nos deu, que é a vida eterna. Irmãos, a vida eterna. A vida eterna é aquilo que Deus tem para cada um dos seus filhos. Na verdade, todos nós viveremos eternamente. Isso é meio sabido por todos. O problema é onde nós vamos passar a eternidade. O Evangelho, ele simplesmente mostra para o ser humano qual é o final das coisas. E hoje, talvez, o ser humano perdeu a noção do que é a eternidade. Às vezes eu perco a noção do que é a eternidade. Por quê? Porque eu estou vivendo hoje. Eu estou preocupado como é que vai ser tal problema da igreja, que não sei se resolve ou não, mas aquilo é tão pequeno perto da eternidade. Nós estamos preocupados como nós vamos ajustar os nossos relacionamentos, sendo que eles são passageiros. Não significa que você vai fazer vista grossa, não vai colocar, você vai colocar panos quentes, um dia na eternidade a gente se acerta. Não é assim. Mas a eternidade é algo que nós deveríamos olhar e falar, eu quero alcançar, eu quero chegar, e eu sei que eu posso porque eu tenho Cristo. Isso deveria nos mover. Se você sai daqui e vai fazer um trabalho social, você vai fazer um trabalho com idoso, com criança, com, sei lá, com homossexual, qualquer coisa, deveria ser essa a motivação. Eu tenho a vida eterna. E eu quero apresentar para as pessoas a possibilidade de se viver a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? As pessoas estão atrás de tantas coisas passageiras, não é verdade? Esses dias eu estava conversando com o meu cunhado, eu vou dar vários exemplos hoje, espero não me perder na mensagem, mas eu estava conversando com o meu cunhado e com a minha irmã mais velha, e aí eles falaram assim, por que você não volta a estudar? Eu falei, mano, eu estou cansado de estudar, toda hora eu estou fazendo um curso, é que vocês não sabem, esse ano que passou, eu fiz pelo menos 3 cursos, né, relacionados à música, à produção musical, music business e tal, só para ampliar o leque, né? E eu falava assim, a vida inteira vai ser estudar. Não preciso chegar lá, me matricular em mais uma faculdade, mais 4 anos, mais um monte de bibliografia, um monte de autores, professores. Pelo menos não é o meu objetivo a curto prazo. Se você faz isso, ótimo, parabéns, continue, siga adiante. Se o Senhor te colocou nesse caminho, ótimo. Mas o que eu quero trazer com isso é o seguinte, parece que a gente tem um vazio que a gente quer sempre completar. E eu lembro que na minha época de agência, quando eu trabalhava com publicidade, eu fiz curso de fotografia, eu sou um fotógrafo, gente. Eu fiz curso de ilustração, eu sou ilustrador. Só que eu ia fazendo um monte de curso e o negócio não se resolvia. E eu lembro que eu virei para o pastor e falava assim, pastor, eu tenho um chamado pastoral, como é que eu devo começar? Eu devo ir para o seminário? Então a gente sempre pensa em algo que nós temos que fazer para alcançar outra coisa. E a gente não vive talvez o momento, a gente só fica esperando. Não, lá na frente eu consigo, lá na frente eu faço. Lá na frente eu vou ter aquele canudinho que vai garantir que eu sou um bom publicitário, um bom médico, enfim. A gente vai indo atrás dessas coisas, mas quando você chega lá na cara do gol, novos desafios, novos cursos se abrem, mais dinheiro para ser gasto nisso, na sua formação. E eu lembro que uma vez, nesse meio do processo que eu conversei com o pastor, eu passei em musicoterapia, vocês nem sabiam disso, né? Eu entrei na faculdade de musicoterapia, só não cursei. Então assim, eu estava perdido na verdade, eu estou tentando fazer tudo, mas eu não me acho, eu não sei o que eu sou da vida, quem sou eu, para onde estou indo, e de repente existe essa verdade, a vida eterna, ela está disponível. Nós estamos abraçando esse presente de Deus. E qual é a definição de vida eterna? Porque você fala assim, é meio vago, né? Você fala, eu tenho a vida eterna. O que é ter a vida eterna?
João 17,3 fala o seguinte: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, irmãos, ela está baseada num relacionamento. A vida eterna está baseada nesse relacionamento com o Deus Criador, como nós cantamos aqui, e com o seu Filho. E isso acontece, obviamente, por meio do Espírito Santo, né? Você fala assim, não existe trindade. Obviamente, sem o Espírito Santo você não consegue conhecer Jesus. Então, é claro que a vida eterna é nós conhecermos a Deus. E isso é o ponto mais importante. Esse é o, vamos dizer assim, a força motriz da nossa vida. Conhecer Jesus é o mais importante de todas as coisas. E eu me lembrava do pastor Carlos Macor. Quantos lembram dele? Se você não se lembra, ele vai estar no retiro de carnaval. Então você vai poder ver aquele velhinho simpático. Tem histórias muito engraçadas. Engraçadas pra gente, né? Não para ele, porque ele vivenciou lá com a esposa dele. Ele conta vários fatos a respeito da vida de casado e do que Deus tem ensinado ele. E ele falava assim, se eu tenho Jesus, eu não tenho falta de nada. Mas fala sério, irmãos, eu não vou ser hipócrita. Eu sei que eu tenho Jesus, mas eu sinto falta de muitas coisas. Então onde está meu coração, na verdade? Você tem Jesus, mas você não sente falta de várias coisas? Aí você fala assim, isso que ele está falando não é bíblico. Tá, a frase não é exatamente essa, mas o conteúdo bíblico traz isso. Se nós temos Jesus, nós temos a vida eterna. O que mais você quer? Para onde você quer correr? O que você quer conquistar? Você tem a eternidade nas suas mãos. Você vai viver com Ele todos os dias. Você vai desfrutar de momentos de prazer que na terra não existe. Existem sombras das coisas que vão chegar ainda. Né? Na verdade, Cristo revelou tudo isso para nós. Mas aquela intensidade de relacionamento. Você está em contato com Deus que criou todas as coisas. Um Deus que te conhece, assim, só de bater o olho, né? Tipo, tira um raio-x, assim. Ele conhece teus pensamentos, Ele conhece teu coração, Ele conhece as suas emoções, Ele conhece as tuas frustrações, Ele conhece os teus vacilos. E Ele te ama e Ele derrama a sua graça sobre cada um de nós. Esse é o Deus que nós temos que conhecer. E eu fico me perguntando, meu Deus do céu, se nós temos tudo isso, por que nós olhamos para outras coisas como se elas fossem mais importantes? Essa é a essência do Evangelho. Eu gosto muito de ver como os discípulos se comportaram depois que eles realmente foram transformados. Eles não estavam nem aí se eles iam morrer. Com certeza tinha um friozinho na barriga, tinha um medo, tinha alguma coisa da humanidade deles. Mas nada impedia esses caras de anunciarem que Jesus tinha ressuscitado e que Ele estava vivo e que Ele tinha a vida eterna para cada um que cresce nele. E hoje os cristãos estão igualzinho, né? O tempo do Novo Testamento lá. Nós continuamos com a mesma pegada, não é verdade? Lógico que não, nós estamos parados, irmãos. Nós estamos animados, nós estamos preocupados com a nossa vida, nós estamos preocupados com a nossa formação, nós estamos preocupados com os nossos filhos, nós estamos preocupados com o nosso casamento. Sabe, são coisas lícitas, são coisas que fazem parte da nossa vida, mas não é o mais importante. Eu tenho visto, irmãos, casamento, não vou falar só da igreja, fora também, não tem liga mais. Não existe algo que ligue as duas pessoas, porque os interesses são diferentes, os sonhos são diferentes, parece que nada se encaixa. Aí cada um começa a viver para si. É muito mais fácil, você se isola e fala, eu vou viver minha vida. E a humanidade está sendo isso. A noção de família se perdeu, a noção de amizade se perdeu, a noção de você se doar para alguém se perdeu. Por quê? Porque nós não estamos conhecendo o Deus que está na palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só isso. É o resumo de tudo. E a gente tem dificuldade de amar o próximo, principalmente. Alguns têm uma rebeldia com Deus. Eu já confessei que às vezes eu estou lá brigando com Deus, eu sempre perco, lógico. O dia que eu ganhar, pelo amor de Deus, me enterro, porque isso é mentira. Então é isso, a vida com Deus, ela é um caminhar. Por isso que ele fala, a vida eterna é que te conheçam. Mas não é um conhecimento de você sentar e estudar. Nossa, eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Tem muitos filósofos que fizeram isso. Tem muitos filósofos, muitos teólogos, muitas pessoas. E alguns deles até enlouqueceram, não por causa da Bíblia, porque eles eram doidão mesmo. E aí, eles não conseguiam enxergar esse Cristo. Alguns deles simplesmente preferiram matar Deus, era mais fácil, resolver o problema, do que encarar a verdade. O meu avô, ele era um juiz, um cara muito estudado, e ele tinha dificuldade com a fé, ele não conseguia, não encaixava, não tinha um cálculo
racional que mostrasse para ele, Jesus é o Filho de Deus, você só precisa crer e seguir ele, acabou. Isso é a vida eterna. Ele não conseguia fazer essa conta. E até o final da vida ele foi lutando com isso. Tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Mas vou te falar, até isso, Deus é soberano. Como é que você vai explicar racionalmente que ele nasceu de uma virgem? É fé. Como é que você explica que ele ressuscitou no terceiro dia? É fé. Como é que você explica que ele está aqui no nosso meio? Amém? Jesus está aqui. Quando você está conversando lá com seu amigo no carro, onde 2 ou mais estão reunidos, ele está lá no carro. Quando você está sozinho, ele também está, né? Não precisa ter 2. Então é isso, esse é o nosso Deus. Então conhecer a Cristo é o mais importante. A gente já coloca isso como primeiro ponto, não para estragar, né, a surpresa da mensagem, mas nós estamos focando nisso, em conhecer a Cristo. Saber que isso é o mais importante. Não adianta a gente falar, vou ler 50 capítulos por dia para conhecer mais Jesus. Vai ser nas pequenas coisas que a gente mostra se a gente conhece Jesus. Nas pequenas coisas. Então esse conhecimento, irmãos, eu creio que é uma coisa mais de intimidade do que de uma bagagem intelectual, do que a nossa intelectualidade. Ah não, Jesus é o Logos de Deus, estava desde o princípio. Tá, e aí, o que isso traz para a sua vida? Qual a diferença que faz você conhecer esse Jesus? De que forma prática isso alcança as pessoas? De que forma prática isso muda a nossa vida? E esse é o nosso maior conflito hoje, irmãos. Não é falta de mensagens, não é falta de louvores, não é falta de retiros, não é falta de palestras, congressos, ministrações, profetas, sei lá, tem tudo. Mas parece que o cristão continua perdido. O pastor estava falando sobre, vocês conhecem aquele devocional Mananciais no Deserto? Eu esqueci o nome da moça. Little Coleman, né? Uma coisa assim. Eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia porque eu comecei a ler o devocional Mananciais no Deserto. Eu não sei, para mim a Bíblia era uma coisa muito difícil, era uma coisa antiga, um livro escrito por homens, aquele papo todo. Então minha mãe me deu um devocional e todo dia eu lia. Eu acordava lá, era uma mensagem meio para te motivar, né? Falasse um pouquinho sobre Deus, o amor de Deus. Mas parece que essa moça, ela era muito apaixonada por Cristo. Só que ela vivia atrás de tantas coisas. E ela não conseguia ter paz, ela não conseguia ter alegria. Ela ia na igreja, servia na igreja, fazia tudo. Fora da igreja fazia tudo. Mas aí, um dia, um pastor falou para ela o seguinte: você está procurando fora o que você deveria procurar dentro. E aí ela começou a ter os momentos de intimidade com Deus. Se trancava no quarto, buscava a presença de Deus. E sinceramente, irmãos, esse é o resumo. Você não vai vir aqui num culto e sair, nossa, mano, agora estou pegando fogo, eu vou evangelizar a Pamplona inteira, eu vou viajar para a China, falar lá com os chineses, vou abrir uma igreja. Não é assim. Mas esse fogo, ele começa no seu quarto, nessa intimidade com Jesus. E é difícil, irmãos, porque nós estamos acostumados ao quê? Alguém nos apontar o caminho. Alguém nos falar o caminho que nós devemos seguir. Alguém mostrar assim, ó, aqui está errado, faz isso. E às vezes fala, Jesus, parece que eu não estou entendendo o que você está falando. E a gente pega a Bíblia, põe embaixo do braço, muitas vezes nem lê, ou não entende o que está lendo. E aí a gente perde a direção. A gente perde o foco de conhecer Cristo. E a gente vive uma religiosidade. A gente vive momentos difíceis de aridez, porque a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida. E sinceramente, irmãos, a gente vai passar por isso. Faz parte do processo. Amém? O deserto faz parte do processo. Jesus foi levado por quem para o deserto? Pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. Não foi o capeta que virou Jesus, agora você vai vir por aqui e nós vamos ter uma luta. Não. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. Passado 40 dias, naquele jejumzinho que todo mundo faz todo ano, ele teve fome e aí o capeta veio e encheu o saco dele. Começou. E como é que Jesus respondeu às tentações? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Em outras palavras, Deus disse isso. Eu tenho fé nisso. Vai acontecer isso porque Deus disse. Não porque ele levantou e quis lutar e usou argumentos para vencer Satanás. Não, ele usou a palavra. Então olha como é importante a gente retomar esse amor pelas Escrituras.
O seu devocional não é só ler um capítulo e falar, bom, agora eu vou para o meu trabalho. O seu devocional é meditar nessa palavra. Deus te fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Putz, não tenho mais tempo, eu tenho que sair para a reunião e tal. Ótimo, mas a palavra está lá, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. E aí está faltando tudo, paciência, paz, amor, alegria. Aí você fala, cara, eu não estou revestido do Espírito. E aí você começa a orar, Deus, eu preciso de você. Isso é intimidade com Deus. Isso é um processo, isso é um treino. Isso é a nossa vida cristã. E eu quero usar a vida de Paulo para nos mostrar como conhecer a Cristo é mais importante, amém? Então abre aí, ou então acompanha pelo telão, nós vamos ler Filipenses 3, do 7 ao 11, a primeira parte dessa mensagem. É isso mesmo. Paulo fala o seguinte, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A vida eterna, ressurreição entre os mortos, está tudo ligado. Como é que você acha que você vai ressuscitar no último dia? Pela tua força de vontade lá dentro do caixão? Você vai começar a sacudir assim, daqui a pouco, aí toca Thriller, né, para ter aquele climinha e tal. Não, é o poder de Deus que vai nos ressuscitar. Vem dele. E Paulo, ele fala assim, tudo que era lucro, tudo que eu podia considerar de valor, tudo aquilo que é importante para a sociedade, para mim, para a vida, eu considero a passar perda por causa de Jesus. Ele fala tudo comparado com perda. O que é tudo para a gente hoje? Eu te pergunto agora, quem gosta de perder na vida? Você perde R$1, você perde 10, você perde um jogo, você perde uma aposta, sei lá, você perde um joguinho. A gente não gosta de perder. A gente gosta de colecionar títulos, a gente gosta de colecionar vitórias. E é por isso que o videogame dá certo, né? Porque você vai tendo que destravar personagem, vai aumentando os seus skills, e isso vai te atraindo, porque você gosta de conquistar. Tem gente que não para num relacionamento porque gosta de conquistar, e vai lá só conquistando, mas ele não se atém a um relacionamento. Essa é a vida do pecador, ele está perdido. E tudo que é valor para o mundo nos atrai. Nós queremos conquistar esses objetivos. E Paulo, ele está falando, na verdade, sobre não confiar na carne, sobre não confiar na nossa humanidade, não confiar nesse sistema humano. Ele está querendo dizer assim, cristãos, não se apeguem a isso. E ele fala, eu poderia me apegar a essas coisas. Aí ele fala os títulos que ele tem, ele fala a posição que ele tem. O cara era romano, ao mesmo tempo era judeu, o cara tinha estudado com Gamaliel, ele tinha um monte de título. Ele tinha um status. Se bobear, ele até tinha condições financeiras. E aí ele pega todo esse pacotinho e fala, isso aqui tudo é um cocô perto de conhecer Jesus. É legal a gente ler isso, é legal a gente falar sobre isso, é legal a gente pregar sobre isso. Mas para nós, esse tudo está acima de Cristo, equiparado com Cristo, ou realmente é considerado como esterco? E aqui é sério, irmãos, porque é o que eu falei no começo, nós estamos buscando essas coisas. Então, como é que o mais importante vai ser conhecer a Cristo, se esse conjunto de coisas se torna mais importante? Se a sua e a minha reputação são mais importantes? É sério. Não tem como. E Paulo chegou uma hora que ele falou, peraí, eu vou tentar adaptar, vamos fazer uma contextualização. Acho que nesse caso é saudável. Paulo falou, eu fui o primeiro da USP em medicina. Não errei nenhuma questão. Fui aprovado. Entrei na faculdade de medicina. Fui o melhor aluno da faculdade. Meu pai me deu uma Ferrari quando eu entrei. Eu tenho um carrão. Nossa, eu tenho a menina mais bonita da faculdade, é minha esposa. Nossa, eu tenho 8 filhos aqui. Todos eles também já estão encaminhados. Cada um deles tem um apartamento. Eu tenho uma casa lá em Maresia, se eu quiser ir para lá. Se eu quiser ir para Bariloche, eu também tenho lá uma... Ele tinha essa história dele. Ele tem tudo. Tudo que as pessoas desejam é como se ele tivesse trilhado e falou, isso eu obtive na vida.
Mas eu considero tudo isso como perda, por ter conhecido a Cristo. Cristo é valioso dessa forma para nós? Fica até difícil continuar, né? Porque eu estou pregando isso, só que Deus está assim, e aí, Alberto? Eu sou tão valioso assim para você, igual você está falando? Será que o seu baixo, esse aqui não é meu baixo, será que o seu baixo não é mais precioso que Jesus? Será que o seu dom de criar as coisas e tal? A gente se apega a essas coisas. E esse é o tiro no pé. É isso que nos prende nesse mundo. É isso que nos deixa muitas vezes ansiosos. Então ele falou assim, tudo eu comparo como uma perda se comparado com conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Essa é a recompensa. O pecador está perdido, nós somos pecadores, nós estamos perdidos, irmãos. O pecador só sabe fazer uma coisa, pecar. Eu estava conversando com a minha mãe hoje no café e nós estávamos falando sobre o povo judeu. E parece que a lei, de alguma forma, ela fala assim, ó, judeu, não se mistura muito com esses caras não, eles são pecadores. Segue a lei, faz isso certinho. Mas, ao mesmo tempo, a lei manda você amar, e existiam os prosélitos, né? Ou seja, aqueles que eles iam levando a lei, e eles se tornavam meio que judeus. Então, é uma coisa meio maluca, eu não sei como é que funciona essa dinâmica para o povo judeu. Mas uma impressão que dá, e até nós cristãos, nós vivemos isso, é assim, nós e eles, os que fazem certo e os que fazem errado, os salvos e os pecadores. Obviamente existe essa distinção, mas a Bíblia fala que todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Então, quando a gente para e fala assim, peraí, aquele cara que eu estou acusando, que eu estou apontando o dedo, ele é um pecador, mas eu sou pior que ele. Eu estou talvez em piores condições que esse cara, mas a graça de Deus veio sobre mim. Lembra que o pastor falou no dia 1º? Graça. É um ingrediente essencial na vida do cristão. Sem graça, aí é o trocadilho infeliz, a vida é uma desgraça. Porque nós dependemos da graça de Deus. A graça de Deus é o que sustenta a nossa vida, porque se você vai viver o cristianismo, daqui a pouco você tropeçou e fala, nossa, mano, que lixo. E aí você continua andando, aí você erra, aí você de repente xingou alguém, aí você está brigado com não sei quem, você opina uma coisa a respeito da... Você só faz coisa errada. Pecador só sabe pecar. E todos nós somos pecadores. A diferença é que alguns olharam para Cristo e falaram assim, eu reconheço a sua obra na cruz. Pela minha vida, o Senhor veio me resgatar. Eu não quero mais viver essa vida. Então eu abraço esse novo caminho. E aí nós estamos num processo. É isso que Paulo vai falar futuramente. E aí, além da graça, ele fala assim, a minha justiça não vem de mim mesmo. A nossa justiça não vem de nós mesmos. Não é o cumprir as coisas. Não é o fazer tudo certinho. Se fosse assim, sinceramente, as pessoas metódicas se dariam bem, espiritualmente falando. O cara metódico, ele é todo controladinho, horário, regradinho, esse cara está salvo. Um cara que é um desleixado, que não sabe nem que horas o cara tem que chegar em tal lugar, ele vai perder a salvação por causa disso? Então veja que não é o comportamento em si. Porque não é uma questão do que nós fazemos, mas do que ele já fez por nós e o quanto nós nos apropriamos disso. Por isso que Paulo fala, nossa justiça vem dele, não dos nossos atos. E aqui é outro ponto sério, irmãos, porque constantemente eu vejo irmãos que tentam, pelos seus atos, receber um favor de Deus. Não é verdade isso? Você vai segurando, tentando levar, equilibrar e tal, aí você não vai conseguir, porque é da sua natureza não fazer aquilo. São áreas que nós precisamos ser transformados. São áreas que o Espírito Santo precisa vir e limpar. Fala, ó, deixa eu te levar para o deserto um pouquinho, deixa eu falar com você. Está vendo isso aqui no seu coração? Essa sua atitude, essa sua motivação? Eu quero tirar isso da sua vida. Só que você está tão apegado a isso, por isso que você continua fazendo. Por isso que você continua caindo. E ele quer tratar, ele quer limpar, ele quer ensinar um novo caminho. Aí você fala, não, eu consegui. Não, a gente não consegue. A justiça vem de Deus, não dos nossos atos. Ela se baseia na fé. Fé é confiança em Deus. Sinceramente, em outras palavras, eu sei que isso ofende algumas pessoas, ainda mais no dia de hoje. Mas é como se você falasse, Deus, eu sou um lixo, mas eu confio no Senhor, o Senhor pode me mudar. Hoje não tem mais esse discurso. Hoje o que se ouve é, você é um vencedor, você declara e acontece, você faz o negócio e o negócio acontece. Muito focado no homem. Só que a Bíblia fala de capa a capa, sem esperança. Pode ser o cara mais perfumadinho, bonitinho, arrumadinho, sem esperança.
Fora de Cristo não tem esperança. Por isso que ele fala, se baseia na fé, essa justiça, na confiança em Deus. O texto que o pastor usou falava assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça. É se apropriar desse presente de Deus. Da graça de Deus que está manifestada para todos nós. E isso te traz aquela confiança em Deus. Errei, Deus, mas eu peço perdão, eu me arrependo, e Deus vem com aquela graça, com a sua compaixão. Ainda estamos nesse tempo de restauração. E Deus perdoa, cura e nos faz seguir adiante. Outra coisa que Paulo me admira é que ele fala assim, eu quero conhecer Cristo. Ele tomou uma posição. Não é assim, eu virei cristão, você conhece a Cristo. Beleza. Então, cara, o cristianismo é a coisa mais falsa do mundo, porque quantos são realmente igual a Cristo? Ele fala, eu quero conhecer Cristo. Então isso me mostra que existe um posicionamento individual. Você pode estar numa massa que se diz cristã, e esses caras estarem mais loucos que os caras lá fora, entendeu? Os caras que não creem, do que os caras que questionam muitas coisas. Por quê? Porque ele acha que ele conheceu, mas não conheceu. Conhece, Jesus morreu na cruz, o Jesus histórico, ele veio, tal, sabe tudo de cristianismo. Mas a vida prática fala outra coisa. Não tem o amor de Deus, não tem a paz de Cristo, não tem os dons em função, sendo usados em função da igreja. Então, conhecer Cristo é um desejo pessoal, eu quero conhecer Cristo. Talvez os fatores externos não sejam muito convincentes, mas eu quero conhecer Cristo. Paulo saiu de um meio, que nem eu estou falando, né? Eu falei brincando, primeiro aluno de medicina e tal. Pensa esse cara simplesmente virando as costas para esse grupo seleto, que todo mundo quer estar lá. Os caras falam, que o Paulo está louco? Ele vai abraçar um Deus que morreu na cruz. É isso que ele fez. Ele simplesmente falou, eu não quero mais saber disso, eu quero focar em Cristo. Ele é importante, Ele é o que eu preciso, a sua graça é o que me basta, e eu quero conhecer a Cristo. É um relacionamento, de novo, baseado na confiança e na certeza de quem Cristo é e do que Ele fez por nós. Outra coisa que Paulo fala, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição é o poder de Deus, irmãos. Sabe quando o negócio está uma minhaca, não vai, não anda? É o poder de Deus agindo. Nós precisamos, talvez, entrar nessa profundidade com Deus. Deus, eu preciso experimentar o seu poder, o seu agir. Deus está vivo, amém? Deus está agindo, Ele não parou de agir. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. E a gente acha essa historinha bonita, né? Mas o povo ele ia ser morto, o povo todo ia ser aniquilado. Imagina a fúria do faraó e ele indo atrás do povo de Deus, e os caras começaram a reclamar, chorar, Moisés, nós vamos morrer. Aí Deus falou, abriu o mar. Eu tenho a solução, eu tenho o poder. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. E Ele age em nosso favor. Só que aí entra outro segredo. Conhecer a Deus é respeitar quem Ele é. Ele não é a nossa marionete. Deus, agora você tem que fazer dar certo o meu casamento. Agora você tem que fazer a minha escola aqui prosperar. Agora você tem que fazer o meu trabalho frutificar. Não é o gênio da lâmpada. A gente sabe também isso, irmãos. Mas o que a gente faz na prática? Veja que o conhecer está ligado a essas coisas. Quantas vezes eu já falei, nós sabemos isso, mas nós fazemos diferente. É porque então nós não conhecemos. E aí ele fala uma terceira coisa que pra gente, pelo menos para mim, é uma coisa que dá um nó. Participar dos seus sofrimentos. Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão, por favor. Ninguém gosta? Só o Atia que faz vocês dois aí, ó. Gosta de ficar na bike lá 50 horas por dia. Tem um sofrimento, né, que traz um prazer, mas esse sofrimento que ele está falando é diferente, irmãos. Não é o do exercício físico, ou de uma comida que você come e depois fica lá pesadão. Esse sofrimento é light, né? Ele está falando de sofrer pela causa de Deus. Sofrer de você ver as pessoas se distanciando dos caminhos do Senhor. Sofrer por ver a condição do nosso mundo. Cara, é revoltante. Se você ficar ligado com o que está acontecendo no mundo, você fica revoltado. Só de aumentarem a gasolina, eu já estou revoltado. Não para de aumentar esse negócio. Era 2 e pouco, está 4. Daqui a pouco vai para onde? E aumenta a tarifa de ônibus, e faz isso, e faz aquilo. E aí você começa, não é só questão de aumentar um valor, mas a questão é do quanto o nosso povo está sofrendo por causa desse aumento. E os políticos lá engordando, vivendo nas suas casas intocáveis pela sociedade. É ridículo. Se eu não fosse um cristão, eu criaria um grupo de extermínio atrás desses caras. Eu ia resolver o problema do Brasil
E depois eu ia me eleger ainda. E eu ia ficar igual eles, isso que é o pior. A máquina está corrompida, irmãos. Só existe esperança em Cristo. Apaga isso aí do vídeo, hein? Deixa eu ficar quieto por aqui, senão o negócio pode ficar pior. E aí eu comecei a ver, né? Ele quer conhecer Cristo, ele quer conhecer o poder da ressurreição, ele quer participar dos seus sofrimentos. Isso me mostra que Paulo ele tem um desejo de ser como Cristo. Ele fala, eu quero te conhecer, eu quero participar do seu poder e eu quero também participar do seu sofrimento. É um caminho de andar com Cristo, de forma integral, de forma completa. Não é só, Deus, me dá a sua bênção. Eu vou no culto porque eu estou precisando de avivamento. Cara, eu vou falar de novo, avivamento você consegue no seu quarto. Se no seu quarto você não consegue avivamento, você pode ir na reunião profética que for. Você sai pegando fogo e apaga na sequência, porque o problema está dentro. E é isso que a gente não aprendeu ainda, irmãos. No começo da Pão, a gente era muito levado aí para lá, para cá, para lá, para cá. De repente, alguns viram, não tem tanto sentido assim. Por que nós não conseguimos, entre nós mesmos, promover isso? Dependemos de Deus. Não dependemos de profetas, pastores, líderes, etc. Nós dependemos de Cristo. É Ele que acende a chama no coração da pessoa. Você vê que o desafio da musiquinha aqui não é só ficar teclado e voz, mas é o nosso coração se ligar nesse ato de adoração, independente do que está acontecendo. Porque eu vou falar a verdade, igreja perseguida tem teclado? Igreja perseguida tem barítono, tenor, soprano, sax? Não tem. É o coração. E o povo de Deus sempre foi conhecido por louvar a Deus. Estão sendo perseguidos, mas estão louvando. Na prisão, Paulo e Silas, orando, louvando, adorando o Senhor. Será que ele fez uma percussão lá com as correntes, né? Fez um stomp? Não, com certeza não, mas era o coração. Então andar com Cristo, se conformar a Cristo, conhecer Cristo para te levar a ser como Cristo. Nos levar a ser como Cristo. Então essa vitória, vamos dizer assim, está em ser como Ele, não em obter as coisas. Por isso que Paulo fala, tudo aquilo que eu obtive até aqui, legal, faz parte da minha formação, me faz ser quem eu sou. Tanto é que Deus usou Paulo porque ele tinha tudo isso, concorda? Você acha que ele ia ser um Zé Mané lá e Deus ia falar, agora você vai ser o Paulo. E aí desce o Espírito Santo, ele começa a ter conhecimento, começa a saber hebraico, aramaico. Não, ele veio a formação dele, Deus usa a sua formação. Deus usa os seus sofrimentos, Deus usa quem você é. Mas você não pode se apegar a isso como o mais importante. Porque o mais importante é conhecer a Cristo e ser achado nele. Essa é a afirmação de Paulo, que deveria ser a nossa também. Então a prioridade que Paulo nos apresenta aqui é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É experimentar o seu agir em todas as áreas. Por isso que Paulo fala, é bem melhor do que qualquer coisa que eu já obtive. Porque Deus está presente na minha vida. Deus é real. Deus me salvou. Eu era o pior dos pecadores. E aí a pergunta que fica, nós conseguimos considerar tudo como perda para conhecer a Cristo? Será que essa é realmente a prioridade, a coisa mais importante da nossa vida? E aí para aqueles que dizem que querem tentar, né? Que se dispõem a percorrer esse caminho. Nós temos a continuação do texto, que nos incentiva a prosseguir adiante. A vida cristã, irmãos, ela é uma maratona. Ela não é um tiro de 100 metros. A gente começa naquela empolgação, né? Antes fosse 100 metros, porque você já está começando, você está fresquinho, você já, pum, vai lá. Mas não, cara, você chegou nos 100 metros, parece que você correu muito, e ainda tem muitas jardas, muitas milhas para você percorrer. E às vezes a gente cansa. Lembra da pregação? Até os jovens se cansam e ficam exaustos, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso é necessário, renovar as forças do Senhor, confiar no Senhor, parar e ter esse relacionamento com Ele, para continuar, porque a caminhada é longa. Você pode até falar para o seu irmão, a caminhada é longa, irmão, força. Incentiva ele aí, dá um tapa nas costas dele, força, irmão. Não tão forte, por favor. Quem está do lado do Pedrão, coitado aí. Então, vamos ver como é que Paulo continua esse trecho. Ele fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus
em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Cara, você olha assim e fala, eu não consigo ser igual ao Paulo. Eu gosto do meu título, eu gosto do que eu conquistei até aqui, eu não quero abrir mão disso, é muito penoso. E aí, de repente, Paulo vem e fala assim, não que eu já tenha conquistado tudo isso. Em outras palavras, ele está caminhando para isso. Quer dizer, já caminhou, né? Ele morreu. Mas ele está mostrando, eu entendo que esse é o foco principal, amar a Deus, conhecer a Cristo. E tem coisas que ainda me prendem aqui, mas eu continuo prosseguindo, eu quero continuar prosseguindo. Eu não vou desistir. E ele fala, eu esqueço das coisas que ficam para trás. Isso é uma ação ativa. As pessoas te conhecem por você ter uma formação, as pessoas te conhecem pelo seu título. De repente você vai olhar e falar assim, cara, essas coisas eu deixo para trás. Você gosta da sua reputação, essas coisas vão ficar para trás um dia. Você pega um jogador de futebol, até vou falar o exemplo no final desse ponto sobre um jogador. Eu fiquei pensando assim, de cabeça eu não sei falar os títulos que esse cara teve, apesar de torcer para o time que ele jogou. Eu não sei falar os títulos. Por quê? Porque passa. A glória do homem passa. Fica a historinha, né? O melhor jogador do mundo em 1900 e tanto foi esse cara. Aí veio o Ronaldo, aí veio o Cristiano Ronaldo. Cara, mas meu filho nem vai saber quem é o Cristiano Ronaldo. Não vai nem saber o que ele fez. Talvez pela internet, né? Meu pai fala do Pelé, ele fala assim, cara, o melhor jogador do mundo foi o Pelé. Ele viu. Eu não vi o Pelé jogar, eu acredito, né? Pela fé eu sei que o Pelé foi o melhor jogador. Foi melhor que o Maradona. E assim vai. Mas a gente não viu. E talvez um dia ele seja esquecido. Depois, quem é Pelé, mano? Tem o Cristiano Ronaldo agora, e os moleques não querem nem saber quem é Pelé. Entendeu como é que são as coisas? Só que durante a nossa vida a gente fica lá insistindo. Eu quero, eu preciso. Nossa, eu almejo. Por favor, Deus, me dá, me dá, me dá. Não é isso. Bom, aqui tem poucos pais, né? Tem os mais novinhos aí. A Naquan tem essa experiência, talvez o Pedrão e a Maga por terem o Luquinhas. Não sei se mais alguém aqui. Pelo menos não que eu saiba. De repente, o filho, quando chega uma idade, ele é muito pidão. Ele quer. Meu pai, nossa, eu acho que eu enchi a paciência do meu pai. Tudo que eu ia, pai, compra. E, né, época de inflação, dinheiro curto, não dá para dar tudo o que o filho quer. E às vezes a gente se comporta assim com Deus. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E, tipo, quem é o pai da história aqui? Quem manda na história, né? Então a nossa relação com Deus ela é imatura. Paulo fala sobre isso. Eu vou continuar aqui para não perder o foco. Mas eu vejo que às vezes pequenas coisas vão nos impedir de enxergar o que tem adiante. De repente você encontra uma situação que você fala assim, mas Deus não está fazendo nada por isso. Ou eu não sei como eu vou sair dessa. Então esse ponto, de repente, entrou na sua frente e você já não vê o que está adiante. Aquilo te travou. E você fica parado a sua vida inteira naquele ponto. Pode ser um relacionamento mal resolvido, pode ser uma mágoa do passado, pode ser uma culpa que você carrega por alguma coisa que você fez. E aquilo trava a sua vida e você fica naquilo. Por isso que Paulo fala, eu deixo para trás, eu esqueço todas as coisas que passaram, eu vou deixar para trás e eu vou seguir adiante. Porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Ele tinha consciência, né, de que mesmo que ele priorizasse Deus, iam acontecer essas coisas. Eu amo Deus, eu quero ser como Cristo. Mas vão vir esses desafios. Quantas vezes Paulo não foi perseguido? Quantas vezes ele não foi confrontado? Quantas vezes até a igreja não tirou a credibilidade dele? Vai ler Gálatas. Ele estava bravo. Então, nós temos batalhas que vão precisar ser travadas. Por isso que é importante aquela intimidade com Deus. Vão vir momentos, cara, que é você e Deus. Você pode ter o melhor discipulador, o melhor pastor, o melhor pai, a melhor mãe, os melhores amigos. Tem hora que é você e Deus. O deserto de novo. É lá que Deus vai tratar o coração. E ele fala assim, não que eu tenha já obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Isso me mostra que nós estamos escrevendo a nossa história. Ela está no processo. Por incrível que pareça, você pode não gostar, mas você está escrevendo a sua história. Mesmo que pareça tudo parado, a sua história está sendo escrita. E Deus está querendo participar disso, não é verdade? E o mais importante é a gente não perder de vista o nosso alvo, o nosso objetivo. Se a gente perde
o propósito da corrida, a gente não vai ter por que correr. Imagina, você está correndo lá uma maratona, você tem lá a linha de chegada. De repente você esquece que tem uma linha de chegada. Por que você está correndo? Você para, fala, eu sou idiota, eu vou correr até onde? Para quê? E você para. Mas existe um alvo, existe um objetivo. Por isso que Paulo falou, eu ainda não alcancei, mas eu corro para alcançar. Eu continuo, eu persevero. E ele fala uma coisa interessante, todos nós que alcançamos a maturidade. Alcançar a maturidade deve ser um foco, irmãos. Porque sem maturidade a gente não aguenta essa vida. Se a gente for molequinho, se a gente for bebezão, a gente não aguenta o tranco. Tem que crescer em maturidade. Isso aqui também é um outro alerta muito sério, irmãos, porque a gente continua errando nas mesmas coisas que 15 anos atrás. Desde que a pão é pão, tem coisas que se repetem. Isso é imaturidade. Isso é não querer crescer. Ah, tá bom assim. Não tá bom assim, cara. Se tá bom assim, a gente só está olhando para o nosso umbigo. Existem outras pessoas, existem outros universos, existem outras consciências. Por que está certo assim? E isso pode ser aplicado no seu trabalho, isso pode ser aplicado na sua família. Maturidade, ela leva ao crescimento. E Paulo fala, ó, nós que alcançamos a maturidade. E aí eu vou contar a história do jogador de futebol. Espero que vocês lembrem dele por enquanto, né? Quem lembra do Marcão, do Palmeiras? Famoso São Marcos. Goleiro. Ó, se a Anacan sabe, os caras têm que saber. É na época lá que o... Ó, só para vocês terem ideia. Olha que privilégio. Eu, quando era moleque, meu pai era do Palmeiras. Ele era médico do Palmeiras. Ainda não tinha o esquema da Parmalat lá. Então, meu pai não ganhou os títulos, infelizmente. Mas eu ia no treinamento dos jogadores. E tinha um goleiro, aí não sei quem vai lembrar, talvez o Pedrão lembre. Tinha o Carlos. O Carlos jogou na seleção brasileira. Ele era um goleiro. O Limotão lembra, né? Aí o Carlos, ele gostava de mim, ele até me deu luva e tal. Eu não sei porquê, esse aqui é um lado obscuro da minha vida, mas eu acho que eu era meio São Paulino quando era pequeno. E o CT do Palmeiras era do lado do São Paulo. O Yama fez assim, né? Yeah. Essa é aquela época que o São Paulo costumava ganhar título. Hoje em dia, né? Tá fraquinho. E eu gostava de ver o Zete treinando, então eu falava para o Carlos me botar no ombro dele para ver o Zete treinar. Olha que moleque louco, né? E aí eu não sei por que me chamava a atenção os goleiros do Palmeiras. Eu lembro que tinha o Carlos, tinha o Veloso, todos eles com cabelo. Tinha o Sérgio e tinha o Marcos. Mas o Marcos era tipo reserva do reserva. Talvez tivesse 18 anos, 19. E me marcou aquela cena de ver os goleiros, até porque o Carlos, como gostava de mim, né, então eu estava sempre lá com os goleiros. E aí um dia, não sei, eu estava conversando com meu pai recentemente, e a gente começou a falar sobre o Marcos. E ele falou, filho, eu vi o Marcos revoltado. Ele falou assim, todo mundo vê o Marcos, né, acha que ele é tranquilo, mas ele é estourado. Um dia eu fiquei no doping com ele, e foi na época que o Scolari estava treinando, e o doping, assim, não é que ele estava pegando o doping, né, eles fazem um sorteio e o jogador tem que ficar lá até urinar para poder pegar a amostra e ver se ele está dopado ou não, enfim. Depois o Ati explica melhor essa parte. Mas aí falou que nesse tempo que ele estava no doping, ele estava nervoso, ele estava revoltado. Ele falou, não, porque o cara só me cobra, ele é um saco, eu não sei o quê, eu não presto. Ele estava reclamando. E meu pai falou assim, Marcos, calma, se o Filipão está pegando no seu pé, é porque ele vê potencial em você. Mas o que ele não tinha? Maturidade. Algo estava impedindo ele de enxergar adiante. Meu pai até parece profeta. Ele falou, um dia você vai jogar na seleção. Ele quis jogar na seleção, não sei o quê, não dá, esse cara aí não sei o quê. Ele não aguentava mais aquele processo. Estava penoso para ele. Mas eu te pergunto, quem foi o Marcos depois? O que ele ganhou futuramente? Ele não era para ser nenhum goleiro principal. Teve, acho que um jogo que o Sérgio se machucou, ele entrou. Depois ele foi reserva do Veloso. Então, assim, sabe quando parece que nunca vai surgir oportunidade para o cara despontar? Pô, o Carlão foi para a seleção. E assim vai, você começa a olhar a situação, você fala, mano, nunca vai chegar a minha vez. Mas esse cara não tinha maturidade. Eu achei legal meu pai compartilhar isso, né? Porque são os bastidores que a gente não vê aí no jornalismo. Meu pai conhece ele, desde o primeiro jogo que ele jogou. E quando ele me contou essa história, eu falei, cara, eu vou falar isso no culto, porque eu acho interessante. Porque às vezes a gente acha que Deus não está agindo na nossa vida. Mas também às vezes a gente acha que a gente está preparado para muita coisa e a gente não está. A gente é moleque. A gente é criança. A gente não alcançou a maturidade que precisa. Então quando a gente fala, eu quero conhecer Cristo. Tá, você quer conhecer Cristo o quê? Decorar versículo? Ou você quer ser como Cristo? Você quer ter uma vida que agrade a Deus, uma vida de adoração, uma vida que
vive aquela intensidade do evangelho. Vive aquilo que Deus te chamou para fazer. Não para viver uma religiosidade. E muitos acabam, como Marcos, reclamam da vida, aposenta a chuteira e não acontece nada. Por quê? Porque também não perseveraram. Ele perseverou para chegar onde chegou, certo? Não foi da noite para o dia. Então, Paulo falava isso também, eu tenho um alvo. Eu corro para esse alvo. Eu não perco de vista esse alvo. E aí, para nos incentivar, irmãos, ele fala assim, ó, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Você já alcançou bastante também. Até aqui você já alcançou muitas coisas. Não é só se desclassificar. Ah, não, eu sou ruim. Ah, eu errei aqui. Ah, não dá certo. Tudo bem, mas olha para trás. Tem coisas que você vai esquecer. Mas tem coisas que você carrega com você, que é a sua história. Foi coisa que Deus fez na sua vida. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso traz, sabe o quê? Uma ideia de segurança, de confiança, de descanso em Deus. Tipo assim, ó, Deus, eu não sou tão ruim assim, né, quanto eu pensava. O Senhor já fez muita obra na minha vida. O Senhor está presente na minha vida. Olha para trás, irmãos. Eu não sei narrar a sua vida, mas você sabe já o quanto Deus te livrou. Você já sabe as encrencas que você devia ter se metido e Deus te livrou. Sinceramente, a vida era para estar na pior fossa do mundo. Mas Jesus nos estendeu o braço. Ele nos amou. E Ele veio nos resgatar dessa vida antiga, para nos dar uma nova vida. Então, é aquela história, né? Se Jesus está no nosso barco, nada pode nos atrapalhar. Por que no barco? Não é um jargão, é uma história bíblica. Jesus estava lá no barquinho, o barco começou a agitar, os caras ficaram desesperados, achando que ia morrer. Jesus estava lá, dormindo, mas estava. E aí foram desesperados lá incomodar Jesus. Aí, ô homens de pequena fé, cadê a confiança? Cadê aquela consistência? Cadê a maturidade? E acalmou os ventos. Jesus, Ele está na nossa vida, irmãos. Então, vão vir os ventos, vão vir as tempestades, mas Ele tem poder para fazer essas coisas cessarem, acalmarem. Isso é o descanso de Deus. Isso é uma paz com Deus. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Se você vem buscar uma pregação legal, uma palavra motivacional, eu não vou conseguir oferecer isso, até porque eu não sou bom nisso. Mas em transmitir a palavra. É ela que nos dá aquela sensação de estou satisfeito. A palavra de Deus, ela preenche o nosso coração e nos faz assim, olhar e falar, Deus, vale a pena caminhar com o Senhor. Porque o Senhor falou isso e isso realmente aconteceu. Uma coisa que eu estou cansado, um desabafo, eu estou cansado de ouvir pessoas prometendo um monte de coisa. Não só porque é época de eleição. Pessoas próximas, falam, não, cara, você vai fazer isso e aquilo, vai acontecer e tal. Eu falo, Deus, as pessoas prometem e as coisas não acontecem. Isso cansa uma hora. Porque parece que não está acontecendo nada. Não me prometa, faça algo, faça. Eu quero coisas práticas. Não vem filosofar, falando, o melhor seria assim. Por que não é assim? Cara, faz. Eu quero ver. Esse é o Alberto, tá falando. É a minha sensação, assim, a minha humanidade. Eu sei que tem o processo de Deus, cada um está numa etapa, mas assim, é uma coisa que cansa, cara. E agora falando das eleições, né? Você vê que eu estou meio machucado com isso. Mas vai vir a eleição, os caras vão prometer um monte de coisa, vai passar 4 anos, vai continuar os negócios igual, e vai indo na marola e tal. Entendeu? E a gente vai ficar caindo nesse papo? Agora, a palavra de Deus, ela foi falada há anos, 1000 anos atrás, e ela continua sendo fiel. Ela continua acontecendo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Deus fala, acontece. O que Deus promete, Ele cumpre. E a gente prefere acreditar no ser humano. Como é que é a nossa confiança com Deus? Próximo ponto, não pense que vocês vão ficar livres, não. Nós temos um desafio pela frente. E é o finalzinho desse texto. Se segura aí, irmãos, está acabando. Paulo fala assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem
semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a conclusão do texto. Mas você lembra o que ele falou no começo? Ele falou, eu posso me gloriar na carne, porque eu consegui cumprir todos os requisitos. Só que no final ele fala isso aqui. É ele que vai transformar os nossos corpos humilhados para se tornarem corpos gloriosos. Ele está falando dessa vida eterna, ele está falando do que vai vir. Ele está falando da obra completa de Deus na nossa vida. Não é só alcançar coisas aqui na terra. E um dos desafios que ele põe, que é o que nós... Um dos desafios que ele nos coloca é o seguinte. Ele fala assim, vocês vão seguir o nosso exemplo e o padrão que foi apresentado. Ele não se coloca só como exemplo, mas ele fala, vivam também como aqueles que receberam esse padrão e estão vivendo assim. Em outras palavras, viver de acordo com as Escrituras, viver de acordo com a vontade de Deus. É um modelo que nós temos que almejar, seguir. Nós não seremos perfeitos, mas nós nos tornaremos maduros, amém? É isso que o texto estava falando antes, alcançar essa maturidade. E aí ele faz uma palavra aqui que ele fala assim, eu já disse para vocês e continuo dizendo, existem muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. É a forma de vida que atrapalha as pessoas a conhecerem a Cristo. A maneira como nós escolhemos viver. Veja assim, que ele não está falando de pessoas que perseguem os cristãos. Ele está falando de pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E aí ele descreve essas pessoas. Ele fala assim, primeiro, o seu destino é a perdição. Paulo acabou de falar, eu tenho um foco, eu vou rumo ao alvo que é Cristo. E ele fala, esses caras estão perdidos, eles não sabem para onde eles estão indo. O destino deles é a perdição. Não correr rumo a Cristo significa que nós estamos correndo rumo a nada. Nós estamos sem rumo, nós estamos sem direção, nós estamos perdidos. Ele fala, o seu Deus é o estômago. O que isso quer dizer? Eles só olham para si mesmos. Veja, o estilo de vida. Olhar só para si. Egoísmo. Isso mostra que nós somos inimigos da cruz de Cristo. Olha que cruel, irmãos. A palavra está nos confrontando, pelo menos quando eu li esse trecho, ela me confrontou demais. Depois ele fala, essas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso. Ou seja, têm orgulho de coisas que não convêm, de coisas que não agradam a Deus, de coisas que são contrárias ao padrão moral de Deus. As pessoas se orgulham dessas coisas. Parece que nada é errado. Parece que não tem nenhum problema fazer aquela coisa. Ou seja, se orgulham dessas coisas, que aos olhos de Deus são vergonhosas. Então ele está mostrando um padrão de uma vida que não ama a Deus. Uma vida que não conhece a Deus. Por isso que a gente muitas vezes vai por esse caminho. Pela falta de conhecimento. Qual é o princípio da sabedoria? Temor a Deus. Temor a Deus nos leva a uma vida de santidade. A não praticar essas coisas inconvenientes. Depois ele fala, eles só pensam nas coisas terrenas. Além de egoístas, além de se orgulhar do que é vergonhoso, além de estarem perdidos, eles só pensam nas coisas do aqui e agora. Se você traçar um perfil da sua vida, você se encaixa nisso? Se nós nos encaixarmos aqui, irmãos, a gente precisa de arrependimento. E precisa voltar para Cristo. Aí ele faz um paralelo com aqueles que amam a Cristo, que querem buscar conhecer a Cristo, que prosseguem para o alvo. Ele fala assim, a nossa cidadania está nos céus. A gente sabe que nós somos um cidadão do céu. A nossa vida que está proposta é uma vida da eternidade, não é a vida aqui agora. Então o nosso lar não é aqui. Se o nosso lar não é aqui, por que nós queremos tantas coisas aqui? Não estou dizendo que nós temos que negligenciar a nossa vida terrena. Mas como nós estamos vivendo essa vida terrena? Isso importa. Depois ele fala, nós esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso mostra aqueles que aguardam a volta de Cristo, de forma ansiosa. Fala, Senhor, vem, Maranata, né? A gente canta Maranata. Vem, Jesus. É um clamor da igreja, a gente quer Cristo. Esse clamor existe? Esse clamor é sincero, é verdadeiro? E depois ele atribui a Deus poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Sabe o que isso está falando? Da soberania de Deus. Da gente, como cidadão do céu, confiar nesse poder de Deus e na soberania dele. Cara, aconteceu um desastre na sua vida, Deus é soberano. Ah, foi o capeta. Nem sempre. Acabei de falar, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Fala, estou no deserto, é coisa do capeta. Não é coisa do capeta, é coisa de Deus, cara. É que você não conhece Deus, você acha que foi o capeta, mas é Deus te levando. E Deus faz isso, por quê? Porque Ele é um pai que cuida dos seus filhos, que nos disciplina e que nos dá a conhecer a maturidade cristã no percorrer da vida.
E por último ele fala assim, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso aqui para mim é muito claro, experimentar o poder de Deus. Você pode cuidar muito bem do seu corpinho. Você pode se alimentar bem, fazer as dietas da moda, né, e tudo mais que a gente faz aqui. Mas esse corpo, irmãos, ele vai definhar. Vai chegar um dia que vai estar lá o seu corpo em putrefação, um monte de verme em volta, esperando que Jesus ressuscite você. Foi assim com Lázaro. Ah, já fede, está fedendo, nem abre esse negócio aí, pelo amor de Deus. Não, afasta a pedra. E ele chamou Lázaro. Lázaro voltou à vida. Esse é o poder da ressurreição de Cristo. É esse poder que repousa sobre nós, que esperamos a volta dele. Um dia, né, não vai precisar mais cortar cabelo. Aliás, não sei onde que eu li, falava como é que era o processo do corpo depois que ele vai se decompor. Os dias, né? Aí fala que cresce a unha, cai o cabelo, depois os olhos afundam e tudo mais. É legal a descrição, para você ver como nós seremos. Todos nós vamos passar esse processo. E a gente acha que a vida aqui é eterna. A gente é tão apegado a essa vida. Mas e a eternidade? E o alvo? E o conhecer a Cristo? E o poder da sua ressurreição? Será que não vale a pena passar pelo que nós passamos para ter eternidade? Será que vale mais a pena nós vivermos aqui olhando para o nosso umbigo? Só que aí Paulo fala, isso é viver como inimigos da cruz de Cristo. É você desprezar o que Jesus fez na cruz. É você não se importar com a obra, o sacrifício dele. Então, irmãos, já encerrando, qual que é o nosso posicionamento diante dessa mensagem? Nós vamos conhecer mais a Cristo? Eu vou repetir, conhecer não é você sentar o bumbum na cadeira e ficar estudando a respeito da vida de Jesus. Mas você trazer essa convivência, esse relacionamento de uma forma sincera, real. Independente das pessoas, independente da situação externa, independente da galera que está te chamando para fazer as coisas erradas, é você e Deus, é você e Jesus. É uma decisão particular. E assim como João, ele não vê meio termo. Ou você vive como inimigo da cruz de Cristo, ou você vive seguindo e conhecendo a Cristo. São duas opções, irmãos. Ou o caminho estreito, ou o caminho largo que leva à perdição. Mais uma vez, é uma mensagem de vida e morte. Depois a gente vai chegar diante de Deus, todos nós que ouvimos essa mensagem, não vai ter desculpa. Nem eu não vou ter desculpa. Eu já falei, lembra daquele dia, primeiro culto do ano, culto oficial, né? Porque teve dia primeiro um culto. Vocês falaram sobre isso. Vocês falaram sobre a vida eterna. Vocês falaram dos inimigos da cruz de Cristo. Como é que vocês optam por viver depois daqui? O que nós vamos responder nessa mensagem, irmãos? O que Deus te incomodou hoje? Então eu gostaria de pedir para nós prepararmos esse tempo da ceia, que eu acho que é a melhor forma de concluir essa mensagem. Pode ser. Se alguém puder ajudar aqui a compartilhar. Pastor? Vamos fazer assim. Antes de nós termos esse momento da ceia, eu gostaria de só enfatizar um ponto muito importante. Trazer a nossa lembrança de que Maria, ela escolheu a melhor parte, lembra? Talvez as pessoas olhassem para ela e falassem assim, o que é essa mulher, cara? O que ela está fazendo? Sabe, as pessoas olham e trazem certos julgamentos. Nossa, mano, esse cara aí, o cara vive que nem um santarrão. Nossa, esse cara leva muito a sério a Bíblia. Ah, esse cara fica muito tempo na igreja. Você está vivendo para quem, afinal? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é a sua meta? Vamos voltar no assunto inicial. Sabe, viva para Cristo. Busque conhecer mais a Cristo. Deixa que Ele te transforme. A Maria foi transformada e Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, essa parte não será tirada. E eu volto a falar do secreto, do seu momento no quarto, do seu momento com Deus. Talvez aqui você não vai acontecer nada, você vai sair daqui como qualquer outro culto.
mas a mensagem está no seu coração. E de repente, quando você estiver sozinho ali no quarto, começar a vir a sua vida, aquele filme, as suas escolhas, as coisas que você acredita ou não acredita, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. E esse é o momento que ele vai fisgar a sua atenção, vamos assim dizer. E é o momento de você se entregar. O Espírito Santo, ele quer nos convencer do pecado. Ele quer mostrar, sem Jesus não tem esperança. Não tem onde cair morto, em outras palavras. Nós dependemos completamente de Jesus, da obra que ele já fez. E a ceia vai representar exatamente isso. É uma obra de reconciliação, de aceitação. E é o Pai vindo ao encontro daquele que está perdido. E todos nós, irmãos, estamos perdidos sem Cristo. Então, o foco da mensagem é exatamente isso: conhecer a Cristo e o poder dele que atua na nossa vida hoje. Jesus tem esse poder para mudar a nossa vida. Jesus, ele tem poder para curar as nossas feridas. Jesus, ele tem amor para saciar aquilo que você talvez tenha buscado em todos os cantos do mundo. Esse é o relacionamento que nós precisamos cultivar com o Senhor. Amém?